Olá, senhoras e senhores, tudo bem, né? A aula de hoje, o assunto da aula de hoje pelo menos diferencia um pouco dos demais momentos da história do Brasil. Porque nós vamos falar sobre o início do governo de Getúlio Vargas, a chamada Era Vargas, que vai durar em primeiro momento de 1930 até 1945. Depois, na década de 50, Vargas vai voltar ao poder já como presidente eleito, no processo da democratização. Talvez podemos considerar, ou até mesmo quase com certeza, podemos considerar a Era Vargas como um período mais dinâmico em toda a história do Brasil. Foram 15 anos de mudanças constantes, até mesmo por causa das prioridades de Vargas de um lado e do outro lado por causa dos momentos que se vivia. Afinal de contas, vamos pegar o período da Segunda Guerra Mundial, perfeito, de 1939 a 45. Então, obviamente, nós vamos ter uma interferência, claro, do conflito mundial na nossa história, que vai ser justamente a época de Getúlio Vargas. E até mesmo pela caracterização de cada fase do governo Vargas. Porque o governo Vargas nós dividimos basicamente em três fases. A primeira fase, quando Getúlio Vargas, através de uma revolução, que não deixou de ser um golpe, assume o poder e nós vamos ter a fase do governo provisório. Perfeito? Até a criação da nova Constituição brasileira pela Assembleia Nacional Constituinte, onde nós vamos ter, a primeira, portanto, foi de 1930 até 1934, quando nasce a nova Constituição brasileira. Então, governo provisório. Depois, por causa da Constituição, nós vamos ter a segunda fase de Vargas, que é o governo constitucionalista, de acordo com a Constituição. E, finalmente, a partir de 1937, nós vamos ter a fase da ditadura Vargas, ou o chamado período de Estado Novo até 45. Então, por isso, eu considero como, assim, foram 15 anos, talvez, mais dinâmicos na história, obviamente, do Brasil. Hoje, nós vamos ver, observem na tela, por gentileza, três aspectos. A própria Revolução de 1930, que vai levar Getúlio Vargas ao poder. E aí nós vamos conhecer todo o processo da Revolução. Depois, todo o período do governo Vargas, da primeira fase de governo provisório, na verdade, até 34, mas porque em 32 nós já vamos ter algumas intervenções legais, perfeito? E a terceira fase, que vai ser da aula de hoje, a Revolução Constitucionalista de 1932, que vai ser uma revolução organizada por São Paulo,
contra o governo de Getúlio Vargas. Claro, por que tudo isso nós veremos a seguir consequentemente. Vamos acompanhar então. A Revolução de 1930 tinha como lema: eis a paz entre nós. Como os senhores podem observar, aqui no cantinho direito embaixo da foto que está sendo exibida. Por que eis a paz? Porque a Revolução acabou. A Revolução, ela tinha como proposta apaziguar o Estado brasileiro. E foi isso exatamente que aconteceu. Mas vamos ver como ocorreu esse processo todo da Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. E aqui os senhores podem observar, eu vou exibir aqui um documentário através de fatos e fotos da época da Revolução de 30. Através desse documentário, nós vamos entender melhor o que foi a Revolução de 1930, como ela ocorreu e quais foram as consequências da Revolução de 1930. Vamos acompanhar, portanto. Muito bem. Os senhores podem ver, através do documentário, todo o processo da Revolução de 1930. E, finalmente, obviamente, Getúlio Vargas assumindo o poder no Brasil. A primeira fase do governo de Getúlio Vargas, nós temos o governo provisório. Vargas, de acordo com a foto, assume o poder no governo provisório no dia 3 de novembro de 1930. E essa fase do governo provisório, então, vai durar até 1934. No slide inicial, eu coloquei, no primeiro slide logo da aula, eu coloquei governo provisório de 32. É porque na aula de hoje, ou de 1930 até 1932, é porque na aula de hoje é que nós vamos analisar o governo dele até 1932. Mas para entendermos corretamente, o governo provisório de Vargas foi de 30 até 1934, quando então vai ser promulgada a Constituição de 34 por Getúlio Vargas. Nesse período do governo provisório, podemos acompanhar o que é que, na verdade, quais foram as medidas tomadas e qual era a preocupação de Getúlio Vargas em relação ao Brasil. A ênfase para Getúlio Vargas foi através de 3 elementos. Primeiro, como os senhores podem acompanhar, resolver ou tratar dos problemas sociais, olha aqui por gentileza, gerados pela República Velha, onde a maior concentração do poder e dos bens centralizou-se em São Paulo e Minas Gerais, semeando, consequentemente, miséria, pobreza, desemprego pelo resto, praticamente, do país, o que nós presenciamos, ou podemos presenciar, através das
revoltas todas que aconteceram durante a República Velha. Voltando para a tela. Segundo problema, que se tornou ênfase do governo dele, os problemas urbanos. Ora, de novo, por gentileza, olhem aqui. Que problemas urbanos, afinal de contas, existiam? É porque faltou de industrialização. A economia, durante a República Velha, estava voltada exclusivamente para o campo agroexportador. Tudo bem, São Paulo um pouco e Minas um pouco, mas não como ênfase nacional. Então, isso trazia graves problemas nas cidades. Não existiam indústrias. Falta de opções de trabalho. Desemprego. Que justamente se alinhavam aos problemas sociais que nós vimos no primeiro item da ênfase do governo provisório de Vargas. Voltando para a tela. Terceiro, obviamente, a questão de industrialização. Porque, olhem novamente aqui, por gentileza, porque nós tivemos um certo surto da industrialização no final na segunda metade do Segundo Império, do Segundo Reinado. Um pouco da industrialização que se desenvolveu principalmente no Oeste Paulista por causa do café, dos investimentos da burguesia do café. Depois um pouco por causa da produção ou extração de borracha na parte norte do Brasil. Mas isso não era carteira de identidade do Brasil todo. Então, segundo Vargas, tinha que se abandonar a cara do Brasil agroexportador para transformá-lo em uma nova identidade através da industrialização do país. Por causa disso, acompanhamos novamente a tela. Ele cria órgãos que teriam a preocupação com esses problemas apresentados por Vargas. Cria, então, o Ministério de Trabalho, cria o Ministério de Educação e, obviamente, cria o Ministério da Indústria e Comércio. Olhando aqui para mim, por gentileza. Então, o que nós vamos perceber? Que a preocupação de Vargas finalmente passaram a ser as áreas que até então nunca, praticamente na história do Brasil, eram preocupações dos nossos governantes. Essa vai ser a bandeira de Getúlio Vargas. Por isso que eu disse no início da aula que é um período mais dinâmico na história do Brasil, porque muita coisa vai acontecer. Vamos ver. A primeira atitude, quando Getúlio Vargas assume o poder, como os senhores podem ver no slide, foi dissolver o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais. Olhem aqui, por gentileza. Por quê? Tudo estava corrompido. Era corrupto pelas armas do poder criadas pela oligarquia do café na República Velha. Com isso, ele já cortou a política de café com leite. Além disso, se ele fechou as assembleias legislativas,
ele acabou o poder dos coronéis. Então vejam como duas atitudes e quantas mudanças provocadas. Acabou com a política de café com leite, como eu disse. A política dos governadores, por quê? Observem novamente nos slides. Ele demitiu a maioria dos governadores e prefeitos dos estados e municípios, por quê? Por causa daquele esquema que existia em forma de troca de favores do presidente em relação ao coronel, prefeito, governador e o presidente novamente. E claro, tudo isso entrelaçado pelas câmaras municipais e, obviamente, as assembleias estaduais e o próprio Congresso. Então ele tinha que, se ele queria mudar, ele tinha que acabar com essa estrutura que corrompia toda a estrutura do poder. Por causa disso, os interventores que ele nomeava eram normalmente, na sua maioria, ex-tenentes do movimento tenentista, lembrando da República Velha, que foi um movimento contra toda a estrutura da República Velha. Perfeito. E, obviamente, eram administradores de plena confiança de Vargas. Por causa dessas mudanças, Getúlio Vargas passou a ser chamado pelos paulistas de ditador e que estava governando sem lei, sem Constituição. Claro, se ele, obviamente, ainda aboliu a Constituição brasileira que existia da República Velha, então o país estava sem leis. Então, para ele poder governar, ele é que tinha que criar as leis. Ora, até então, se ele aboliu a Constituição, fechou o Congresso, as Assembleias Legislativas, trocou os governadores e prefeitos, para ele poder governar, ele tinha que criar as leis. Novas leis. Entre elas, por exemplo, as leis que determinariam as novas eleições para o Congresso, governadores, prefeitos, assembleias legislativas, câmaras municipais e assim por diante. Porque a Constituição não valia mais. Ela foi abolida. Diante dessas circunstâncias, São Paulo se revolta contra Getúlio Vargas, acusando-o de ditador, acusando-o que o país não tinha uma Constituição e que precisava, mas repito, só que antes tinha que se criar as leis para poder fazer eleições, para então poder eleger a Assembleia Nacional Constituinte, para então fazer uma nova Constituição. E também foi acusado pelo golpe, porque São Paulo estava irritado porque perdeu o poder para um sulista que, durante a República Velha, São Paulo e Minas, a oligarquia desses dois estados não abria espaço para a participação no poder central de outros grupos da classe social dominante.
entre eles Rio Grande do Sul. Então São Paulo queria retomar o poder de Getúlio Vargas. Surgiu assim, ou começou assim, podemos observar novamente na tela, um conflito que passou a ser organizado por São Paulo, que passou a ser chamado de Revolução Constitucionalista de 1932. E aqui nós temos um comentário sobre, e documentário, aliás, sobre esse evento que aconteceu dirigido pelo São Paulo contra Getúlio Vargas. Vamos acompanhar, por gentileza. Vejam bem a que conclusão nós podemos chegar vendo esse documentário sobre a Revolução Constitucionalista de São Paulo. São Paulo, no final de contas, aliás, os senhores se lembram, por gentileza, aqui, os senhores se lembram que foi formada a Aliança Liberal entre João Pessoa, Paraíba, e Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, que foram os candidatos, então, para a presidência da República, e aí a manobra de Washington Luiz, obviamente, que a gente já conhece.